Jeremias capítulo 8, versículo 8 também. Diz assim, olha: como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. E foi daí que eu tirei a inspiração para nomear essa live a falsa pena dos escribas. Quem eram os escribas? Era uma classe de pessoas que eles escreviam ou gravavam em rolos aquilo que lhes era ditado, aquilo que lhes era determinado. Basicamente isso. Então, olha que coisa importante que o profeta Jeremias disse. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Como é que vocês podem dizer isso? Que a lei do Todo-Poderoso está com vocês? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu. Esse artigo definido feminino a refere-se à lei. Com efeito, a falsa pena dos escribas converteu a lei em mentira. Isso aqui é muito sério e pode passar assim despercebido ou passar batido aos olhos dos estudiosos, daqueles que amam a palavra do Todo-Poderoso, sem que eles deem a devida importância. O profeta Jeremias, já na sua época, alertava que a falsa pena dos escribas iriam converter a lei em mentira. E é isso que nós vamos ver. Ok? Eu quero começar com vários exemplos aqui. E tenha em mãos a sua Bíblia, tenha em mãos a famosa canetinha, tá bom? E você, por favor, marque os versículos, os capítulos e os livros que serão mostrados aqui, para que você, então, depois, com mais calma, no seu quarto, tranquilo, com a sua mente limpa, você possa meditar, então, no que vai ser mostrado, tá bom? Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Caramba, agora não quer compartilhar, olha. Agora foi. Tá aí, eu vou tirar aqui agora esse título que está atrapalhando. Tá travando para vocês, pessoal? Para mim tá. Vamos lá. Isso, agora saiu. Então, eu vou colocar aqui a tela cheia. Tá aqui. A versão da Bíblia do Rei Tiago, veja bem, eu não sei por que o nome James foi traduzido para Tiago. Conforme eu já disse diversas vezes, nome não se traduz, pessoal. James não tem nada a ver com Tiago. Mas, assim como chamar o Messias de Jesus, começando do princípio que no grego e no hebraico não existem a letra J. É uma transliteração mal feita. Como no alfabeto, no nosso alfabeto português, antes, há muito tempo atrás, não havia o W, não havia o Y. E depois foram adotadas essas letras.
Por exemplo, no alfabeto brasileiro não existe o N do alfabeto castelhano, que é o N com um tio em cima, ou o L, que é o LL. Então, nome não se traduz. Isso é muito... é um erro grosseiro. Então, a versão da Bíblia do Rei Tiago, de 1611, King James Version, foi traduzida diretamente das línguas originais, o que não é de todo certo, tá bom? Mas é uma Bíblia que, segundo estudiosos, é uma das que mais se aproxima dos textos originais, a qual Deus endossou e abençoou por quase 400 anos. Devido à sua pureza, o texto majoritário que foi usado pela King James Version foi também usado por todos os reformadores protestantes dos séculos XV, XVI e XVII para as suas traduções. Isto atraiu a ira da Igreja Católica Romana, e dezenas de milhares dos verdadeiros crentes que estudavam e publicavam a Bíblia verdadeiramente foram martirizados. Isso é correto. A seguir serão mostrados vários versículos da Bíblia do Rei Tiago, ou James, versão 1611, os quais serão comparados com outras versões modernas. Então aqui começa, olha só. Vamos ver. Jó 13:15. Abra sua Bíblia aí em Jó, capítulo 13, versículo 15. Por favor. Jó 13:15. E se você estiver utilizando a Bíblia João Ferreira de Almeida, melhor ainda. Jó 13:15. Como eu estava estudando isso ontem, eu mostrei aqui, eu sublinhei 13:15 e marquei assim, ó, escrevi assim, erro de tradução. Jó 13:15, tá bom? Diz assim, olha, eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Ou seja, Jó 13:15 diz isso aí. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. A Bíblia King James diz o seguinte, ainda que ele me mate, nele quem? No Todo-Poderoso. Nele confiarei. Então, acima vocês veem a versão King James, abaixo a versão Almeida, Revista e Atualizada, que diz, eis que me matará, já não tenho esperança. Observação, na versão King James, Jó não perde a esperança. Então vejam que foi um jogo de palavras, uma construção de frase que muda completamente o entendimento da palavra, ou melhor, o entendimento do versículo. Entenderam a sutileza? Repetindo, na Bíblia King James, diz assim, ainda que ele, e ele com letra maiúscula, com E maiúsculo, referindo-se ao Todo-Poderoso, ainda que ele me mate, ainda que o Todo-Poderoso me mate, nele, ou seja, no próprio Todo-Poderoso, confiarei. Mas a Almeida Revista e Atualizada diz assim, eis que me matará, já não tenho esperança. Entenderam a sutileza? Vamos lá, passando para a próxima. Isaías 14:12. Isaías está logo após o livro de Jó, né? Um pouquinho mais à frente, Jó, Salmos, aí depois vem Isaías. Isaías 14:12. Esse aqui foi proposital, pessoal. Esse erro de Isaías 14:12 foi proposital. E quando os erros que eu considero assim graves, eu vou falar ou chamá-los ou denominá-los de propositais.
Então, Isaías 14:12 diz assim, olha: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Nós entendemos que o versículo está falando de quem? Do próprio Rassatã, correto? De Lúcifer, o The Light Bearer, ou o portador da luz, segundo o Albert Pike, o papa da maçonaria. E aí está: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Onde está escrito isso? King James 1611. Aí na Almeida Atualizada está escrito assim, justamente o versículo que eu li para vocês: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Olha a diferença, pessoal. A King James cita nominalmente que o caído é Lúcifer, e não a estrela da manhã. E qual a importância disso? Deixem marcado aí, por favor, Isaías 14:12, e vamos para o Apocalipse 22:16. Apocalipse 22:16 é fácil de encontrar porque é o último livro, mas deixa marcado aí, deixa marcado Isaías 14:12. Apocalipse 22:16. Encontraram? Diz assim, olha: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a quem? Às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, quem é a estrela da manhã? O Messias, e não Lúcifer. Então, em Isaías 14:12, na versão Almeida, João Ferreira de Almeida atualizada, está colocando Lúcifer, ou Rassatã, ou Satanás, como aquele que deve ser adorado como a estrela da manhã. Mas a estrela, a brilhante estrela da manhã, é o Messias, o nosso Salvador. Então isso foi proposital. Isso foi proposital. Está claro aí, não está? Observação: em Apocalipse 22:16, nos é dito que Jesus Cristo é a estrela da manhã. Nas novas versões, além de omitir o nome Lúcifer, Satanás é referido como estrela da manhã. Então isso foi proposital, pessoal. Volto a repetir: a palavra do Eterno, ela é insubstituível, ela é infalível, ela é única. Agora, a falsa pena dos escribas a transformaram em mentira. E eu estou provando para vocês. Não é algo inventado. Aí já veio o herege, como muitos estão falando, né? Muitos não, alguns. Aí já se juntou com 2 judaizantes, o Neemias Gomes e também o Samuel Benini, agora ele está falando mal da palavra. Eu não estou falando mal da palavra, eu estou provando que traduções foram mal feitas a tal ponto que certas traduções foram mal feitas propositalmente. Com qual intenção? Por exemplo, que foi substituído Lúcifer na King James por estrela da manhã na João Ferreira de Almeida. Ezequiel Braga, Almeida Corrigida Fiel, está Lúcifer. Poxa, menos mal. Menos mal. Agora, na João Ferreira de Almeida atualizada, se vocês têm uma em casa, como a que eu estou lendo aqui, fala, ó estrela da manhã. Não fala Lúcifer. Ah, então eu vou comprar uma King James 1611.
porque é uma versão mais próxima aos textos, vamos considerar assim, cópia da cópia do original, mas também aqui em James 1611 tem um grande problema. E qual é, Gustavo? É que se refere ao Todo-Poderoso como Jeová. Jeová nunca foi, não é e jamais será o nome do Todo-Poderoso. Jeová é o nome de uma entidade. O próprio doutor Walter Weiss fala isso. Eu já mostrei para vocês, eu vou procurar o vídeo para tocá-lo novamente, que Jeová é o nome de um demônio, de uma entidade. E na King James 1611 está escrito Jeová. Então são detalhes, sutilezas, que se a gente não meditar, por isso que eu falo, mais importante do que ler a palavra é meditar na mesma, para extrair o ensinamento que está ali. Tem gente que apenas decora, sabe todos os capítulos e versículos onde está escrito. Decora, mas não vive o que decorou. É melhor você meditar, ler um capítulo, fechar a Bíblia, meditar naquilo que você leu. Você tira muito mais proveito. Então, voltando lá para Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Quando a mais brilhante estrela da manhã é o Todo-Poderoso. Ah, mas Gustavo, Lúcifer era a estrela da manhã, o Messias a mais brilhante. Não, estrela da manhã só tem uma, meus amigos. Só existe uma. No sentido em que foi empregado aqui no versículo, fala da estrela da manhã. Preposição de com um artigo definido feminino a. De mais a, da estrela da manhã. Tá aí, ó. Estrela da manhã. Filho da manhã. Então, isso aqui foi proposital. Continuando ainda, Isaías 59:19. Vamos lá. Isaías 59:19. Ainda no livro de Isaías. 59:19. Marca aí, pessoal. Todos esses versículos que nós vamos ver aqui, eu tenho marcado com essa caneta aqui, e eu escrevo assim, olha, erro de tradução. Isaías 59:19 diz assim: temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Correto? Eu estou utilizando a João Ferreira de Almeida atualizada. Vamos lá. Então, a King James diz assim: temerão o nome do Senhor. Apareceu um negócio aqui, pessoal, deixa eu voltar. Ah, saiu. Opa, tá difícil, hein? Aí. Então temerão o nome do Senhor desde o ocidente e sua glória desde o nascente do sol. Quando o inimigo vier com uma torrente de águas, o Espírito do Senhor erguerá um estandarte contra ele. Olha a parte que foi suprimida. Abaixo nós temos a Almeida atualizada. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol. Aí eles suprimiram isso daqui, olha. Quando o inimigo vier, foi cortado, foi suprimido, foi emendado logo, pois virá por torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Aí, observação,
Na Almeida atualizada, o Senhor é quem virá como torrente impetuosa, e não o inimigo. Ou seja, esta tradução põe o Senhor como nosso inimigo. Está claro para vocês? Está claríssimo, sim ou não? Claríssimo isso. Está claríssimo. Foi suprimida na João Ferreira de Almeida quando o inimigo vier. Como uma torrente de águas, quer dizer, com toda a sua força. Então, quando isso acontecer, o Espírito de Yahuwah erguerá um estandarte contra ele. Está muito claro que foi suprimida na Ferreira de Almeida, quando o inimigo vier. Muito bem. Vamos para a próxima. Mateus 5,44. Agora a coisa está ficando melhor. Vamos lá. Mateus 5,44. Pessoal, ao fazer isso, não quero dizer que, poxa, vou jogar essa Bíblia aqui fora. Não. Apenas estou alertando, como atalaia, que foram cometidos erros simplórios, inocentes e erros propositais. Tá bom? Mateus 5,44 diz assim, na João Ferreira de Almeida: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Correto? Essa é a João Ferreira de Almeida. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Muito bem. A King James diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aí, observação, a frase bendizei os que vos maldizem está omitida na Almeida atualizada. Se você tem as duas versões na sua casa, você pode conferir isso. A Ferreira de Almeida diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas a King James é muito mais profunda. Ela diz que, além de amar os nossos inimigos, nós temos que bendizer aqueles que nos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A Cicerqueira, a minha é Almeida, mas está igual a King. Talvez a sua seja Almeida corrigida e fiel. Dá uma olhadinha lá na primeira página, logo depois da capa, para ver qual é a versão que você tem. Eu tenho aqui a Almeida atualizada. E está bem diferente. Continuando, Mateus 18:11. Mateus 18:11. Vamos lá. Mateus 18:11. Eu quero fazer uma pergunta a vocês e gostaria imensamente que vocês colocassem a resposta aí. Este versículo, Mateus 18:11, está entre colchetes? Não entre parênteses, mas entre colchetes.
este versículo, Mateus 18, 11. Está entre colchetes? Coloque aí. Sim ou não, por favor. Lília Lemes, sim. Maria Rezende, sim. Charlene Siqueira Campos, não. Maria Rezende, sim. Juliana Braga, não. Júnior Sabadini, na minha, não. Marlene Martins, sim. Dylan Maza, não. Arilúcio Silva, sim. Ana Cristina, sim. Muito bem. Vamos ver o significado disso? Está aqui, olha. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Correto? Aí, observação. Este versículo está omitido em várias versões da Bíblia. Então, se na sua, como na minha, está entre colchetes, significa que em outras versões, da mesma Almeida ou a Bíblia que você esteja vendo agora, este versículo foi omitido e foi acrescentado depois na versão seguinte. Se na sua Bíblia não aparece colchetes, é porque então este versículo já estava desde as versões mais antigas. Estão entendendo? E isso também foi feito propositalmente. Porque qual o interesse em omitir que o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido? Uma outra observação muito importante. Passando para a próxima. Mateus 19, 16, 17. Mateus 19, 16, 17. Basta só virar a página, né? Mateus 19, 16, 17. Deixa eu terminar de marcar aqui e a gente já vai ler. Olha como a construção da frase muda totalmente o entendimento da mesma. Vamos lá. Diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Essa é a João Ferreira de Almeida atualizada. Vamos ver a King James. A King James diz assim: e eis que alguém, aproximando-se-lhe, lhe perguntou: bom mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Bom só existe um, que é Deus. Já na Almeida atualizada não está aí esta afirmação, que é Deus. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha a sutileza. Vou ler novamente a João Ferreira de Almeida, versículo 17. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Mas um quem? Ah, Gustavo, logicamente o Messias estava falando do Todo-Poderoso. Sim, mas a King James fala: bom só existe um. E para não deixar nenhuma dúvida ou indefinido quem é o bom ou quem é bom, ele disse que é Deus. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então aí a observação. Nas versões modernas, bom mestre foi substituído no versículo 16 por mestre. E por que me chamas bom? Bom só existe um, que é Deus. Foi substituído no versículo 17 por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Correto? Continuando ainda, meus amigos. Mateus 20, 22. Mateus 20, 22. Marque aí também.
Olha que coisa, olha como muda também o sentido. Na Almeida Atualizada diz: mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. A King James diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhes: podemos. Observação: a frase "e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado" está omitida da Almeida Atualizada. Vocês podem ver isso daí. Na minha está omitida. Alguém pode confirmar aí, Gustavo? Eu também estou vendo aqui e realmente na Almeida Atualizada não aparece essa frase "e ser batizados com o batismo com que sou batizado". Não aparece. Gabriel Alberoni: sim, Sociedade Bíblica do Brasil que pertence à maçonaria. Sério isso? É mesmo. A Sociedade Bíblica está metida com a maçonaria. Sueli Rocha: a minha Ferreira de Almeida está de acordo com a King James. Coloca aí qual a versão da sua Ferreira de Almeida, Sueli, por favor. Mayra Ferreira: a minha não está omitida. Ana Cristina Ana: na minha também. Luciana Consalter: na minha tem também. Det colocou exatamente, Gustavo. Emerson Nunes, sim. Quer dizer, eu estou lendo a Almeida Atualizada. E na minha Almeida Atualizada não aparece essa frase "e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado". Não aparece. Aqui nessa parte, Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhes: podemos. Esse versículo completo nós encontramos na King James. Já na Almeida Atualizada, a frase inteira "e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado" foi totalmente cortada, foi omitida da João Ferreira de Almeida. Então, espero que não tenhamos problemas daqui por diante. Continuando, vamos para a próxima. Mateus 25, 13. Mateus 25, 13. Mateus 25, 13. Aí diz assim, na King James: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. E a Ferreira de Almeida diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E novamente eu repito aqui, pessoal, na minha Bíblia falta "em que o Filho do Homem virá", porque eu tenho a versão Ferreira Atualizada. Então, olha a sutileza. A King James é bem explícita: vigiai. Por que eu tenho que vigiar? Porque eu não sei o dia nem a hora. O dia nem a hora do quê? Em que o Filho do Homem irá voltar. Está bem explícita. Já a Almeida Atualizada apenas fala que temos que vigiar, porque não sabemos o dia nem a hora. Correto? Olha, eu fico boquiaberto com a sutileza como essas coisas foram feitas. Bom, passando para o próximo, Marcos 2,17. Marcos 2,17.
Esse daqui é um clássico exemplo de erro proposital. Marcos 2,17. Erro proposital. Diz assim a King James: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar a justo, e sim pecadores ao arrependimento. Aí a Almeida Atualizada omite isso, ao arrependimento. Novamente, em várias versões da Bíblia, as palavras ao arrependimento estão omitidas. Se a doutrina do arrependimento for tirada, o que nos resta é a nova teologia evangélica da graça livre ou barata. Meus amigos, é aquela graça sem graça. É a graça que, como eu fiquei sabendo, não, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, o pecado já foi tirado, nós vivemos pela graça, podemos fazer o que a gente quiser. Não, não é assim não, fariseu. Não é assim não, fariseu. Fazer o que quiser, não. Está bem explícito: não vim chamar a justo. O justo é aquele que vive pela fé. E fé é certeza de coisas que se esperam. Ele veio para chamar pecadores. Mas chamá-los a quê? Ao arrependimento. Ao plano da salvação. Então, se não houver um arrependimento, e sim um remorso, a pessoa não será salva. Qual a diferença entre arrependimento e remorso? Arrependimento, a pessoa, ela comete o pecado, ela reconhece, vem aquele pesar na mente, no coração, ela se humilha, ela chora, rasga a sua presença, rasga o seu ser na presença do Altíssimo, alcança o perdão e ela abandona aquele pecado, abandona aquele mal. Como o próprio Messias disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ah, se foram, mestre, nem eu tampouco te acuso. Vá e não peques mais. Porque se você, em outras palavras, se você voltar a fazer o que você foi pega fazendo, aí você será condenada. Vá e não peques mais. Ou seja, arrependa-se. Mas hoje, como existe essa graça sem graça, né? Não, nós vivemos pela graça, a lei é maldição. Só que o cérebro de gafanhoto, de peixe de aquário, se esquece que no Sinai, quando o Todo-Poderoso deu a lei, foi para transformar aquele bando de gente em uma nação. Sem lei não há nação. Imagina o Brasil sem lei, meus amigos. Se com lei o pessoal já faz o que faz, e a própria lei ajuda na desorganização, na bagunça, na subversão, imagine sem lei. Eu creio que a grande maioria aqui viu aqueles filmes The Purge, um dia em que as pessoas poderiam fazer de tudo o que quisessem, matar, roubar, destruir. Correto? Uma terra, uma nação, um povo sem lei é um povo desvairado. Imagine isso. Foi por isso que o Todo-Poderoso, na sua infinita sabedoria, tirou aqueles 4 milhões de escravos, outros dizem 6, 4 milhões de escravos, os fez caminhar pelo deserto, chegando lá no Sinai, conforme ele havia dito, que aqui me servireis, ele deu a lei para transformar aquele bando de escravos em uma nação, porque uma nação sem lei não existe. Ah, então você quer que nós cumpramos a lei? Não, porque pela lei ninguém é salvo. Os 613 mandamentos da lei são impossíveis de levar o ser humano à salvação. Mas a lei é necessária porque sem a mesma o povo se corrompe. O povo passa a dar vazão à carne.
Então, quando você ouve pessoas dizendo tem que dar um bico na Torá, ora, o Messias é a Torá viva. Então, se der um bico na Torá, uma bica na Torá, está dando um chute no próprio Messias. Estão compreendendo? Não, Luiz Henrique, a lei não é cocô, não. Vou citar aqui conforme a João Ferreira de Almeida. Amar a Deus sobre todas as coisas é cocô? Honrar pai e mãe é cocô? Não cobiçar a mulher do próximo é cocô? Essa não é apenas a lei, é o decálogo. Mas, por exemplo, o homem que se acostar com outro homem comete abominação. Isso é cocô? Não, meus amigos. Um povo sem lei é um povo desvairado. Temos o exemplo aqui do Brasil, volto a repetir. Se com a lei o Brasil já está do jeito que está, solta-se bandidos, corrupção, suborno, dinheiro na cueca, dinheiro no telhado, dinheiro não sei mais aonde, encontrado em malas, 56 milhões encontrado em malas, o deputado gastando 157 mil reais para ajeitar a sua boquinha de tubarão. Imagine um país sem lei. Imaginem. Volto a repetir, a lei, os 613 mandamentos da lei, são impossíveis de serem cumpridos. E eles não levam ninguém à salvação. A lei aponta para o Messias. O Messias é a salvação. A lei é um espelho daquilo que viria depois, que foi o advento, a manifestação do Verbo encarnado. O mesmo Verbo que estava com Todo-Poderoso quando o Poderoso disse: haja luz, fiat lux, e houve luz, que trouxe à existência o que não existia, que fez do invisível o visível. Essa é a função da lei, mas a lei não salva ninguém. Gustavo, você guarda o sábado? Não, eu não guardo o sábado. Eu até em um vídeo fiz uma brincadeira aí, eu acho que eu já até quebrei o sábado, porque eu estou dirigindo aí, muita gente, você guarda o sábado também? Não, eu não guardo o sábado. Porque o meu Salvador é maior do que o sábado. O sábado foi criado por minha causa e não eu por causa do sábado. O meu Salvador ressuscitou no sábado, não foi num domingo de Páscoa. Como a Igreja Católica ensina. A escolhida para dar a luz ao meu Salvador, porque ele não poderia nascer de um hipopótamo, de um elefante, o seu nome é Miriam e não Maria. Maria é católico. Por isso que nome não se traduz. Então, tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar a justo, e sim pecadores. A quê? Ao arrependimento. Novamente, em várias versões da Bíblia, as palavras ao arrependimento estão omitidas. Se a doutrina do arrependimento for tirada, não precisa se arrepender não, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Você já foi destinado à salvação. Isso é do diabo, isso é do capeta, uma vez salvo, salvo para sempre, e a pessoa foi destinada à salvação. Isso é do diabo. Então, se a doutrina do arrependimento for tirada, o que nos resta é a nova teologia evangélica da graça livre ou barata. Eu estou pela graça, então mostra os seios, aquela calça toda enfiada lá no furico, mostrando o furico para todo mundo, e carnaval, e como tem várias igrejas fazendo festa julina, junina, quando São João, vamos colocar assim, é o patrono da maçonaria. Inclusive pastores aqui no Brasil dizendo: não tem problema não seu filho participar de uma festa junina. Não tem problema não. É por isso que o país está amaldiçoado, porque a pena dos escribas transformou a lei do Todo-Poderoso em mentira. É por isso que o país está amaldiçoado.
Ah, então a gente não vive pela graça? Sim, vivemos pela graça, mas a graça não me dá o direito de fazer aquilo que eu quero. Liberdade não é fazer aquilo que eu quero, é fazer aquilo que eu posso. Fazer aquilo que eu quero é libertinagem. É a pessoa nascer mulher e querer ser chamada de homem, ou nascer homem e querer ser chamada de mulher. Isso é libertinagem. É o pastor com X e entre parênteses ser a favor do homossexualismo, do poder às pedras, suicídio assistido, liberação da maconha. Está escrito, não matarás. Não está escrito, não se suicidarás. Isso é demoníaco, o que vários pastores estão pregando. É demoníaco isso. Então, abre os seus olhos, porque isso aqui é muito sutil. Quantas vezes você já leu esse versículo? Como está escrito na João Ferreira de Almeida. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Sim, chamar pecadores para quê, cara pálida? A quê? Para viver nessa graça sem graça? Nessa graça de ficar homem fazendo sobrancelha. Olha, homem que faz sobrancelha. Eu sou do tempo em que o mertiolate ainda ardia. Até o mertiolate está tão fresco que hoje não arde mais. É o mertiolate politicamente correto. Aí você vê homem que faz sobrancelha. Que pinta o cabelinho. Aí você olha assim para o sujeito. Esse aí não é macho raiz. Esse daí é macho mertiolate de 2020 que nem sequer arde mais. Aí aquela pergunta do Siqueira, esse queima ou não queima? É, isso aí, Rafael. É o metrosexual. Faz sobrancelha, pinta o cabelinho. Não é mesmo? Esse, olha, se eu tivesse uma filha, eu falava, minha filha, a escolha é sua, mas esse daí não é homem para você, não. Esse daí não é homem para você, não. Esse daí vai passar o mertiolate, não vai nem ter que assoprar, porque o mertiolate dele não arde, não queima, não. Raspa as pernas, isso aí. Raspa a perna para colocar uma tatuagem na perna, na batata da perna, na canela, na tíbia, na coxa. É o macho de hoje, é o homem de hoje. Hã? Tá bom. A Márcia já está chamando que a comida está pronta, pessoal. Esses são os machos de hoje. É que eu não vou falar umas coisas aqui, porque senão a Márcia vai vir com o taco de beisebol, vai dar aqui na minha cabeça. Mas, olha, é a graça sem graça. Pode notar, cara que faz sobrancelha num salão, né? Salão Walter Coifer. Aí chega João Batista com a barba, com roupas de pele de camelo, comendo um gafanhoto e tomando mel silvestre. O bofe olhar para ele, cruzes! Há quanto tempo que você não faz um cabelinho? João Batista, olha, eu vim aqui fazer luzes, meu amor. Imagina isso. João Batista fazendo luzes. Ou então João Batista indo no Walter Coifer para fazer o cabelo, a barba, fazer a sobrancelha fininha, feitinha, na régua. É muita safadeza, pessoal. Olha, é muita safadeza.